Bom, graças a Deus, nós estamos aqui para a nossa aula de História da Igreja. E nós paramos na última aula, vocês que estiveram aqui ou acompanharam pela internet, nós paramos na última aula e vimos que existiam os pré-reformadores. Nós falamos sobre Jerônimo Savonarola, sobre João Hus, falamos também sobre o William Tyndale, João Wycliffe, são os chamados pré-reformadores, aqueles que prepararam o caminho da reforma. Quando chega lá no século XVI, quer dizer, final do século XV, começo do século XVI, surge o chamado renascentismo. O renascentismo é um movimento literário-cultural por meio do qual os intelectuais do final da Idade Média, eles trouxeram o questionamento de todas as coisas. Eles questionaram a vida que eles estavam levando na Idade Média, com o Papa mandando em tudo e os reis obedecendo aos papas. Parecia algo absurdo para eles. Por que nós precisamos ficar sujeitos a um rei que fica sujeito a um papa? E o papa faz isso em nome de Deus. Mas quando observava-se a sociedade em volta, a sociedade ela estava altamente corrompida. O palácio corrompido, as igrejas corrompidas e o povo na miséria. Quer dizer que o povo começou a rejeitar esse tipo de equação. Qual que é a equação? O meu rei submisso a um papa corrupto, dentro de uma igreja corrupta. E os teólogos formados naquela época, eles eram formados em uma teologia chamada escolástica. Tá? Vou escrever aqui, ó. Escolástica. O problema dessa teologia escolástica é que ela era estéril, tá? Vou até escrever aqui para vocês, ó, estéril. Como assim? Elas não produziam vida espiritual em ninguém, nem vigor espiritual. Era um ensino sem fertilidade nenhuma, estéril. O pessoal ia, se reunia, ia para a faculdade, ia para a escola, ia para a igreja, aprendia aqueles assuntos do dia a dia, mas isso não influenciava na vida moral, espiritual, nem na dinâmica da existência. Por isso era uma escolástica estéril. Quem tinha um pouco de aproveito disso eram os intelectuais, mas o povo mesmo não experimentava nada. Latim, sabe, missa em latim, música em latim, sermão em latim, fórmulas ritualísticas vazias. O povo apilhava as igrejas no domingo pela manhã para participar do ritual, mas depois voltava para a sua vida comum sem nenhum vigor espiritual. Mas isso foi incomodando uma série de teólogos do final da Idade Média. Entre eles eu coloquei aqui o nome do Martinho Lutero e do Ulrico Zwinglio, tá bem? Ainda não coloquei o nome do Calvino, tá bom? João Calvino, mas ele vai aparecer também. Esses teólogos aqui, eles têm uma boa formação escolástica, uma boa formação mesmo, mas eles vão além da escolástica, eles vão além daquela esterilidade. Eles fazem questionamento da escolástica. Eles participam de um mundo teológico, mas eles também participam de um mundo político. Eles estão vivendo um mundo que eles não querem viver. Nesse mesmo tempo, vão surgindo as chamadas universidades, meus irmãos, porque as universidades não existiam. O que você tinha? Você tinha as escolas. As escolas que eram dominadas pelos padres católicos e que eram ensinadas algumas matérias que eram orientadas pela Igreja Católica e que eram autorizadas pela Igreja Católica. Tinha a escola, mas não tinham as universidades. Só que vão surgir as universidades. E tem gente que tem formação extra-igreja, formação extra-religiosa. Tem gente que está andando pelo mundo inteiro e que vem para dentro das universidades, que ensina, além do latim, ensina o grego, ensina o hebraico, ensina matemática avançada, literatura mundial, poesia, gosto pelas artes. Isso aí você está aprendendo dentro das universidades. E aqui está o pessoal que está recebendo um ensinamento, não apenas escolástico, mas universitário também. Bom, tudo isso está acontecendo no final da Idade Média, surge o Renascimento, tem gente que está contestando o papado, e que é católico, contestando o papado, e tem gente que está tentando justificar o papado. Você vai ter um homem altamente erudito na Idade Média, que é o senhor Erasmo, tá bem? Chamado Erasmo de Roterdã,
Roterdã é o lugar onde ele viveu e habitou, por isso que ele é chamado de Erasmo de Roterdã. Esse Erasmo, ele era um homem erudito, sábio, intelectual, versado, universalista. Ele também entendeu que a Igreja Católica precisava de reforma, mas ele não queria sair do catolicismo. Nem Martinho Lutero queria sair do catolicismo, nem Eurico Zwinglio queria sair do catolicismo, nem João Calvino também não queria sair, John Knox também não queria sair, Guilherme de Orange também não queria sair. Esses nomes que eu estou citando para vocês aqui é o nome dos reformadores. Eles todos estavam dentro da estrutura da Igreja Católica, não queriam sair do catolicismo, mas admitiam que o catolicismo estava estéril, não estava produzindo vida espiritual em ninguém. Ninguém tinha certeza de salvação dentro da Igreja Católica. Mesmo porque naquela época a salvação era um produto comercializável. Eles comercializavam a salvação das pessoas, vendendo a salvação para essas pessoas por meio das indulgências. Essas indulgências, elas eram um documento papal, tá? Com assinatura do selo papal, que garantia para a pessoa a salvação. Acontece que nessa época eles estavam construindo a chamada Grande Igreja de São Pedro, a Basílica de São Pedro. E a Igreja Católica não tinha dinheiro no caixa. Não tinha dinheiro no caixa. Onde estava o dinheiro? No bolso do povo. No bolso do povo estava o dinheiro. Não exatamente dinheiro, entendeu? Por causa que na Idade Média existia pouco dinheiro. O que o pessoal tinha mais era produtos. Eles tinham produto, tinha gado, tinha galinha, tinha ovelha, tinha boi, tinha criações, tinham terras, tinham propriedades, mas dinheiro eles tinham pouco. Bom, a Igreja Católica precisava erguer o templo, não é o templo de Salomão, não, eu ia falar templo de Salomão, eles precisavam erguer a Basílica de São Pedro, né? E aonde estava o dinheiro? No bolso do povo. Como que eu vou colocar a mão no bolso do povo? Vou vender o que eles querem. O que eles querem? Salvação. Quem tem o poder da salvação? O Papa, porque ele tem a chave de São Pedro. E com a chave de São Pedro ele liga o que está ligado na terra, está ligado no céu. E quem não aceitar o papado, a doutrina do papado, é excomungado. Se for excomungado, vai parar nos quintos dos infernos. A expressão quinto dos infernos, tá? É uma expressão da Idade Média, porque eles entendiam que o inferno era assim, ó, tinha a primeira camada, primeiro andar, tá? Segundo andar, terceiro, quarto e o quinto. O quinto é realmente o quinto dos infernos, tá? Então tem o primeiro inferno, segundo, terceiro, e o quarto e o quinto, que é o andar de baixo do inferno. Camarada, ele se levantou contra o Papa, ele rejeitou a bênção do Papa, ele merece ir para onde? Para os quintos dos infernos, tá? Que é o porão dos infernos, é o esgoto do inferno. Essa é uma expressão da Idade Média. Ninguém ousava contestar o Papa, ninguém, porque ele tem a chave de São Pedro para ligar as pessoas diretamente com Deus. E aí tem aquela doutrina, que é a doutrina católica, de que ele é o vigário do Filho de Deus. Vigário, ele é o substituto do Filho de Deus. Ele e Jesus são irmãos siameses, tá? Grudados um no outro. Você vai questionar esse tipo de autoridade papal? De jeito nenhum. Rapaz, você está querendo perder a sua cabeça e a sua alma? Ele vai te lançar diretamente para o abismo, tá? Mas, pelo contrário, se você obedecer o seu Papa, você vai direto para o céu sem escala. Por quê? Havia uma doutrina que era a doutrina do purgatório. Doutrina do purgatório é porque você foi um filho católico, mas você não foi um filho de Deus. Entendeu? O que é o purgatório? Você é um filho da Igreja Católica, mas você não é um filho predileto de Deus. Tem que ser encaminhado para o purgatório, para que lá a Igreja cuide da sua alma morta. Como que a Igreja Católica cuida da sua alma morta? Você encomenda a missa. Você paga pela missa. Tem que pagar. Paga em galinha, pato, ovelha, boi, carneiro, 3 sacos de arroz. Você tem que pagar. Aí o padre vai lá e celebra a missa. E depois de 9 dias tem a novena. Você tem que pagar, porque assim vai acontecer uma novena. E depois de ano em ano você tem que ir lá e pagar uma missa, que é o dia de finados. E a igreja do lado de cá, os sacerdotes vivos, vão cuidar da sua alma morta do lado de lá, com intercessões, rezas, velas, ladainhas. E Deus vai ouvir essa intercessão da igreja e vai arrancar tua alma do purgatório e vai te levantando até você poder escapar de lá. Idade Média. Igreja, hein? Bom, essa
turma aqui, é o que eu falei, ó, os protestantes, que ainda não são protestantes, eles são formados em teologia, todos eles, tá? Formados em teologia escolástica e agora com o advento da universidade. A universidade traz uma compreensão de mundo diferente, traz uma compreensão de igreja diferente. E eles trazem o grego para dentro da formação desses padres. E com o grego, a coisa modificou muito, porque o grego pensa diferente do latim. O grego te dá acesso direto aos manuscritos mais antigos. E quem tem acesso a esses manuscritos antigos? O nosso amigo aqui, ó, o senhor Erasmo, erudito em grego. Só que não é esse grego que você vai encontrar por aí, hoje em dia, sabe? A Bíblia traduzida diretamente dos originais gregos, porque não era assim. Não sei se se chama dos originais gregos, eles eram manuscritos que estavam espalhados pelas igrejas. A gente viu, né, na aula passada aqui, que os monges dentro dos seus mosteiros, eles guardaram os manuscritos gregos. Eles guardaram os manuscritos mais antigos. Só que aí eles estavam espalhados, não estava tudo reunido. Quem é que foi o gênio que trouxe o Novo Testamento grego para a Idade Média? Quem trouxe? O senhor Erasmo. Ele que andou aí de abadia em abadia, mosteiro em mosteiro, canto por canto, comprando com o dinheiro dele manuscritos gregos antigos, para ele poder montar o Novo Testamento grego de acordo com ele, com Erasmo. Isso aqui, meu irmão, por isso que eu apelo para vocês: invistam em formatura teológica e procurem fazer de tudo para chegar lá no bacharel. Porque lá no bacharel vocês vão poder ler a Bíblia no grego, né? Demora lá uns 5 anos, 7 anos, mas você vai ler a Bíblia no grego. E quando você ler a Bíblia no grego, você vai encontrar uma expressão, tá? Que eu inclusive preguei essa palavra aqui no dia de quarta-feira, tá? Eu vou fazer a citação, que é mais fácil, tá? Diz assim, capítulo de número 2, eu preguei aqui na quarta-feira. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Na nossa tradução em português e em todas as traduções está escrito assim, ó: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Lógico, como era uma pregação, eu não entrei em detalhes do grego, mas eu fui estudar a passagem, porque teólogo, meu irmão, só pode pregar depois que estuda, tá bem? E tem que estudar muito, a gente fica enjoado mesmo com o negócio de pregação. É natural, irmã Érica, que você fique enjoada com a questão de pregação. Eu vou pregar, então você estuda mais. É natural, irmão Francisco, você ficar enjoado com a questão de ter que estudar o texto antes de pregar, viu, irmão Felipe? É natural, faz parte da sua chamada. Lá fui eu estudar. Estou lá estudando no grego, Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam, filhos, bem, no grego, filhos é huios. É huios, tá? A palavra, eu vou escrever aqui em português aqui, ó. Huios, tá? Aportuguesado, tá? Isso aqui é filho. Jesus é o huios toutel, é o filho de Deus. Aí estou lá lendo no grego, o que me aparece? Aparece paidós. Paidós não é filho. Não é filho. O que é paidós? Criança. Criança pequenininha, criança de engatinha. Isso é paidós. O texto grego está dizendo assim: e visto como as crianças nascem, são geradas de carne e osso, Jesus não é comparado com os filhos, Jesus é comparado com criança. O texto grego está dizendo isso, que Deus, ele viu que as crianças estavam sendo ameaçadas de morte pelo diabo. A imagem que é criada pelo texto grego é o seguinte: que o diabo é um tirano, um sádico, que ele chega para poder aterrorizar crianças. E Deus olhou dos céus e falou: mas esse terrorista está acabando com as crianças, eu tenho que mandar um salvador. E ele manda Jesus, nesse contexto. Você só vai perceber isso no grego. Nosso pastor estava pregando aqui quarta-feira, né? A pregação do nosso pastor era sobre nós não nos cansarmos de fazer o bem, sabe? A gente tem que mostrar o mesmo ânimo até o fim, crescendo cada vez mais. Aí ele usou 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 58. E sempre que o pastor está pregando, é sempre mesmo. Eu pego a minha versão grega que eu tenho aqui no celular e eu vou acompanhando. Não porque eu quero questionar a pregação do pastor, mas porque eu quero aprender mais. Vou ouvindo o que ele está falando e vou comparando aqui com o grego, que é uma oportunidade extraordinária.
Aí estou lá lendo junto com ele, 15 de 1 Coríntios, né? Os irmãos estavam aqui acompanhando a pregação. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aí quando eu estou lendo lá no grego, a palavra trabalho é copo, ou copos, tá? Copos. E vão é kenose. Aí estou lá ouvindo o pastor lá e estou lendo no grego aqui, aí eu entendi. O vosso trabalho não é um copo vazio, ou Deus não deixa de encher o seu copo, ou o seu copo não fica vazio, porque kenose significa vazio, zerado, esgotado. Só que a palavra copos, que é traduzida aqui por trabalho, eu tenho uma outra Bíblia lá que eu não trouxe, está ali no carro, que é a Bíblia de tradução ecumênica, coloca a vossa fadiga não é vazia no Senhor. Deus não deixa você se fadigar ao ponto de você se esvaziar. Esse é o sentido do texto grego. Você vai trabalhar muito, você vai ficar fadigado, muito fadigado, você vai ficar esgotado, mas você não vai ficar esgotado ao ponto de o seu copo ficar vazio. Deus vai colocar energia para você trabalhar, ou fôlego, ou conteúdo para você trabalhar. Bom, estou falando isso porque nós no português a gente não tem acesso a esse texto. E também no latim eles não tinham. Mesmo porque na Idade Média o analfabetismo era crônico. Todo mundo era analfabeto, só meia dúzia sabia ler e escrever. Quando o senhor Erasmo ele pega e traz o texto grego para a igreja e para os teólogos e para a escola, quem vai para o texto grego? O senhor Martinho Lutero, Eurico Zwinglio, João Knox, Guilherme de Orange, essa turma toda, João Calvino. O pessoal tem acesso diretamente ao texto grego, diretamente. E isso dá um sabor para eles, que é o sabor de questionar as indulgências católicas. Por quê? A indulgência está dizendo o quê? Você está preso no seu pecado, o Papa vai lá, coloca o selo num texto, né? E com esse texto você vai lá e paga com gato, galinha, tudo, com moeda, e você sai diretamente do quinto dos infernos e vai para o céu. Tanto que o Tetzel, que era o vendedor de indulgências, que Lutero detestava ele, né? Esse Tetzel aqui, ele andava pelas ruas da Europa antiga, balançando o sininho e falando o seguinte: cada moeda que cai no fundo do baú é uma alma que sai do purgatório, porque você pode pagar pela sua alma, para você não ir para o purgatório, e você ainda pode pagar pela alma dos seus entes queridos que estão queimando nos quintos dos infernos. Foi assim que eles construíram a Basílica de São Pedro, ameaçando as pessoas com o purgatório, com o inferno, e podendo salvar quem tinha se perdido, inclusive não indo para lá. Chegavam a dizer o seguinte, que dependendo da quantidade de indulgências que eles compravam, eles conseguiam salvar a alma até de 5 gerações lá para frente. Sabe o seu tataraneto que não nasceu ainda? Você compra na minha mão aqui a indulgência, que quando ele nascer, os pecados dele estão perdoados. Aí, lógico, o pessoal da Idade Média começou a fazer paródia com isso, e piada com isso também. Eles faziam teatros, né, para criticar o padre, o Papa. Porque o pessoal da Idade Média é o seguinte, é o pessoal de gente guerreiro. O Papa está lá em Roma, eu estou vivendo aqui na França. Você quer ver que eu vou fazer uma peça? Fazer uma peça. Peça de teatro satirizando a venda de indulgências. Satirizando o Papa, o padre, o sacerdote, a freira, o monge. O pessoal começou a criticar aos montes mesmo, esse negócio. E eles tiravam piada mesmo. Cada moedinha que caía, agora tua alma está salva, não sei o quê. Aquele negócio todo, sabe? Em tudo quanto é país. Não são só os protestantes que estão protestando contra a Igreja Católica, são os protestantes, são os ricos, são os filósofos, são os pensadores, são os poetas, o povo simples. Está todo mundo criticando o catolicismo, todo mundo, para tudo quanto é lado. Agora, isso aqui tem que ganhar peso, porque um protesto que é feito sem ganhar peso político não vai muito longe, é só uma manifestação. Precisa ganhar peso político. E nesse caso, Martinho Lutero, ele teve a grande sacada, a genial sacada, que era provocar o debate público e sair colocando as 95 teses dele na porta do castelo de Wittenberg. Chega lá na porta da paróquia de Wittenberg, tá bem? Servia como paróquia, servia como universidade, servia como escola, servia como casa funeral, sabe onde era velado os mortos. Wittenberg é um marco da história.
Ele chegou lá, colocou as 95 teses dele, dizendo o seguinte: as indulgências não têm comprovação bíblica. O Papa está sendo enganado pelo Sr. Tetzel. Os vendedores de indulgência estão usando de má fé, porque eu acho que o Papa falou uma coisa e os vendedores de indulgência falaram outra. Essa que era a ideia do Lutero. Ele não queria que houvesse uma separação entre a igreja, ele queria ficar na igreja católica. Não somente ele, todos, Erasmo, todos queriam ficar na igreja católica. Só que havia a necessidade de fazer uma reforma, tirar aquilo que não presta, aquilo que não é cristianismo. E qual não foi a surpresa do Sr. Martinho Lutero quando o Papa mandou convocá-lo porque ele estava sendo acusado de heresia. Quer dizer que o Tetzel, ele era só um braço estendido do papado. Ele não estava falando em nome dele, estava falando em nome do Papa mesmo. Do Papa mesmo. Aí comprou briga, porque o Sr. Martinho Lutero tinha sangue na veia. E qual que era o sangue dele? Sangue germânico. Sangue de bárbaro. Sangue bom, por assim dizer. Um germânico, sabe, aquelas tribos antigas lá da antiga Germânia, não entregava a batalha depois, assim, de graça, só depois de muita briga. E agora que comprou briga com o Império Germânico, pronto, Martinho Lutero só precisava de um apoio político. Será que ele vai ter?